Graça e a paz. Vamos terminar hoje? Eu tinha terminado, não tinha terminado, né? Eu falei só até o capítulo 7. Pretendo encerrar agora até o capítulo 10, que foi o que eu li hoje. E eu só quero lembrar um negócio que eu fiz no primeiro vídeo. Eu falei que Jesus ele chegou anunciando que eis que era chegado o reino de Deus. Só que não é isso. O reino de Deus chegou. Ele fala exatamente isso. Isso que é o mais que eu fiquei assim, eu voltei para ler, eu fiquei assim, cara, que poderoso. Porque a gente fica, não, que venha o teu reino, que venha o teu reino, que venha o teu reino. Mas o reino de Deus já chegou, mano. Entende? E hoje nós tendo ele em nós, o reino de Deus ainda está aqui. Ele não foi quando ele morreu, quando ele foi para o céu, ele continua aqui. Por isso que ele fala que hoje nós podemos reinar em vida. E aí vamos lá, vamos continuar. Fechou o parênteses, voltou aqui. Vamos que... Aqui ele fala sobre os falsos profetas, né? Que muitos chegarão a ele, dirão, Senhor, Senhor, mas eu não expulsei demônios, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz. Tipo assim... Quem fez foi ele. Quem acabou fazendo tudo não foi Cristo, não foi Jesus. Foi ele que fez tudo. E aí é onde que complica tudo. Depois você vê aqui na frente que os fundamentos que existe dois fundamentos. Tem aquele que constrói a sua casa na rocha, que aí vem a chuva, vem os ventos e a água sobe e a sua casa não é levada. E tem aquele que constrói a sua casa em cima da areia, né? Que quando vem os ventos fortes, as chuvas, e essa casa ela é levada. Isso fala a respeito de você ter as suas convicções na rocha, ter as suas convicções em Cristo, ter as suas convicções baseadas em Cristo, ter as suas convicções baseadas na palavra, que é a verdade, é a vida, que é onde você vai continuar ali sempre firme. Mesmo que venha tempestade, mesmo que venha ventos fortes, mesmo que venha assim, qualquer coisa, você sempre vai estar firme. E se você vê aqui na frente, no capítulo 8, ele começa a contar, relatar algumas curas, que chega um leproso nele e fala bem assim, não, se o Senhor quiser me cura. Tipo assim, eu imagino Jesus vendo isso, ele falando assim, tipo assim, se eu quiser eu quero, eu tô aqui é pra isso, né? Então assim, às vezes a gente passa por alguma coisa e a gente fica assim, com essa mesma atitude desse leproso. Ah, Jesus, se você quiser. Ah, Jesus, se você quiser. Ah, se o Senhor quiser, me abençoa. Se o Senhor quiser, me dá minha coisa. Se o Senhor quiser, não, Ele quer. Entende? Por isso que um pouco antes ele fala sobre a maneira de pedir, né? Quando pedir e abrir-se-vos-á, né? E aí vem um centurião diante dele também. Ele chega em Jesus e fala, Jesus, meu servo está em casa, ele tá mal, e é o seguinte, eu preciso que ele seja curado. E aí Jesus fala, não, pode deixar que eu vou na sua casa. E ele fala, não, pelo amor de Deus, eu não sou digno de você entrar na minha casa. Eu não sou digno de você estar lá comigo. Tipo assim, eu reconheço que o Senhor é grande, que o Senhor é poderoso. E assim, a minha simplicidade, entende? Então assim, ele não teve essa atitude como os hipócritas. Mas ele teve essa atitude de coração. Ele percebeu algo, ele viu que ele se humilhou. Ele era um centurião, naquela época um centurião era um cara de grande escalão, ele tinha muito dinheiro. E ele falou, não, é o seguinte, Jesus, dê apenas uma palavra, porque eu sou chefe. Então, quando eu falo alguma coisa, quando eu falo para fulano vai, ele vai. Quando eu falo vem, ele vem. Quando eu dou uma ordem, todos fazem. Então, assim também faz, Jesus. Dê uma só palavra, que ele será curado. E Jesus, ele reconhece aquele cara, mano. Ele fala assim, em toda Jerusalém, ou em todo Israel, não vi tamanha fé. Mano, eu pirei, mano.
Porque, assim, para Jesus falar algo assim, ele ficou impressionado, mano. O cara chamou a atenção de Jesus. E aí Jesus vai pra casa de Pedro, chega lá, a sogra dele tá passando mal, e aí ele coloca a mão nela, tipo assim, Jesus colocou a mão nela e a febre saiu, tipo assim, tchau, obrigado. E aí entra a auto-renúncia, Jesus começa a chamar o pessoal, e aí o pessoal, os discípulos falam para ele, não, deixa eu só sepultar meu pai, ele deixa que os mortos sepultem os mortos. Ele não está agindo com ignorância, ele está mostrando um princípio de auto-renúncia, de você renunciar a algo que talvez não vai te acrescentar algo. Você está trocando uma experiência que não vai te acrescentar algo por outra coisa. Não, você está trocando Jesus por uma experiência que não vai te acrescentar em muita coisa. Agora deu para dar certo. E aí Jesus ele entra no barco e fala assim: passamos para outra margem. E aí começa aquela tempestade louca, existem várias palavras que contam isso, e aí começa aquela tempestade, água entra, água sai, discípulo desesperado, e aí Jesus dormindo, e aí os caras acordam Jesus, não, acorda Jesus, acorda, não te importa que nós morra aqui, porque a gente vai morrer. E aí Jesus olha assim: até quando estarei contigo, homem de pequena fé? Ele levanta, estende a mão, repreende os ventos e para tudo. E os caras ficam admirados, porque tinha pouco tempo que eles estavam andando com Jesus. Eles olharam assim: rapaz, mas quem que é esse cara que até os céus obedecem ele? Tipo assim, ele fica, uau. E aí eles chegam do outro lado, chega lá quando eles chegam lá na terra dos Gadarenos, aí 2 demoniados chegam diante deles. Mano, aí que é o top, mano. A santidade, a presença de Deus incomodou os demônios. Tipo assim, às vezes a gente tem aquele negócio de gente esforçar para incomodar os demônios. Não, Jesus só chegou, os demônios ficaram incomodados. E os demônios que foram até ele começou: como assim? Você, o filho do Deus, pra que você veio aqui? Parece que você veio nos atormentar antes do dia proposto para isso. E aí os próprios demônios já falaram: não, faz o seguinte, desde que a gente entra nos porcos, a gente se vira, a gente sai daqui, a gente faz alguma coisa, a gente some da sua frente, mas eu não quero ficar aqui. Tipo assim, os demônios agiram dessa maneira. Isso daí é por conta que o quê? Deus estava ali naquele lugar. E deixa eu te contar um negócio: Deus está em você, santo. Os demônios, quando você chega num lugar, os demônios ficam loucos, mano. Então assim, às vezes isso talvez não pode acontecer, talvez eles não podem se sentirem loucos, porque você não sabe disso ainda. Então eu quero te contar agora, mano, você sabe disso agora. Então, se você agora sabe que os demônios ficam loucos quando você aparece, mano, age como tal, você é o filho do rei, sabe? E aí trouxeram um paralítico para Jesus, aí estava cheio de fariseu ao redor, e aí Jesus falou: olha, é o seguinte, os seus pecados estão perdoados. E os fariseus, e ele percebeu, e Jesus percebendo o coração dos caras, dos fariseus, ele fala bem assim: então por que vocês pensam coisas maus? É mais fácil falar o quê? Que os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? E aí ele falou: para que vocês reconheçam que eu sou o Filho de Deus, para que vocês reconheçam que o Filho do Homem, ele fala assim, para que vocês reconheçam que o Filho do Homem tem autoridade, levanta-te e anda. E o cara levantou e andou e saiu e foi, tchau, obrigado. Aí Jesus, ele continuou a jornada dele, achou Mateus, chamou Mateus. Aconteceu uma situação onde os fariseus falaram: mas como assim? Você vai sentar com publicanos e pecadores? E aí Jesus falou: olha, é o seguinte, os sãos não precisam de médico, eu vim para aqueles que precisam de mim. Nossa, isso é poderoso. Então assim, se você reconhece que você precisa de Jesus, então eu quero te dizer, foi por você que ele veio. E aí vem os discípulos de João, eles conversam com Jesus, procuram Jesus, mas Jesus, o que está acontecendo? Os fariseus jejuam, a gente jejua, por que os seus discípulos não jejuam? E ele fala: mas como assim? Ele fala assim, tipo assim, como assim? O quê? O noivo está aqui, então estando o noivo aqui com eles,
o que é o objetivo é ter alegria, mas chegará o dia que o noivo vai sair e será necessário o jejum, entende? E aí vem Jesus, continua a jornada dele. Jesus continua a jornada dele. Prometo que eu vou encerrar muito rápido. E aí vem vem um dos chefes da sinagoga, ajoelha diante dele e fala: olha, minha filha morreu e eu preciso da sua ajuda. E Jesus fala: não, pode deixar que eu vou lá então. E aí Jesus indo, no meio do caminho, vem uma mulher que já estava enferma há muitos anos. E ela pensou: rapaz, se eu tocar Jesus, eu serei curada. E ela chegou, tocou num pedaço da roupa de Jesus e ela foi curada. Jesus percebeu que saiu o poder dele, ele olhou, ela virou para a mulher e falou... ele virou para a mulher e falou, e voltando e disse: ânimo, filha, a tua fé te salvou. E desde aquela hora aquela mulher foi curada. Então assim, Jesus ele não fez nada, mano. Jesus só estava andando, ele lá tocou ele, mano. E hoje Jesus vive em você e você fica assim, às vezes fica procurando cura em tantos lugares, enquanto a cura está dentro de você, entende? Então, e aí Jesus foi lá, chegou na casa do centurião, a menina tava aquela choradeira, os caras já cantando, que é música de funeral, que na época tinha essas coisas. E aí ele virou, chegou, falou: olha, é o seguinte, gente, para com isso, a mulher ainda tá dormindo. E todo mundo começou a rir dele. E aí ele pediu para todo mundo sair. E quando ele entra, ele pega na mão da menina e ela levanta. Simples assim, sabe? Eu imagino que ele tira todo mundo dali de dentro, porque todas aquelas pessoas já estão convictas daquela morte dela. Então ele tira aquelas pessoas lá de dentro para também tirar aquele ambiente de morte na concepção deles. E quando aquele povo sai, ele tem livre acesso a entrar ali dentro e trazer vida. Então às vezes você tá com os pensamentos, assim, pensando que acabou tudo, morreu, já não dá mais, não tem como. Então assim, o que Jesus quer é que você desista desse pensamento de frustração, de fim. Por quê? Porque ele é a vida, entende? Quando você dá liberdade para ele, ele chega com a vida, ele manifesta a vida e ele segura na sua mão e te chama pelo nome. Então assim, e aí depois saiu de lá, Jesus continua a jornada dele, chega 2 cegos gritando: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E aí ele chega e Jesus a pergunta, e aproximando dele, e Jesus pergunta-lhes: credes que eu posso fazer? Na verdade eles falam, né, para Jesus, né, cura a gente, né? E eles: vocês crêem que eu posso fazer isso? Jesus fala: vocês crêem que eu posso fazer isso? E eles: não, nós cremos. Então seja curado. E os 2 foram curados. Isso é tão grande assim, tão poderoso. E aí chegaram, levaram endemoniados para ele curou esses endemoniados. E aí os discípulos eles foram enviados, né? Jesus ele chama os discípulos, ele envia os discípulos para... E aí o mais interessante é que ele fala o seguinte: olha, eu estou enviando, estou dando poder para vocês para libertar demônios, curar enfermos,